Dentro do trabalho que a gente realiza como terapeutas, uma das partes principais é ter bem claro as prioridades que a gente tem com aquele paciente. Qual é o objetivo principal que a gente tem, qual é a habilidade que a gente está querendo desenvolver e montar atividades, montar interações, alterar o ambiente de modo que a gente consiga atingir aquele objetivo, a gente consiga ajudar aquele paciente a desenvolver essa habilidade. E muitas vezes a gente precisa retirar alguns estímulos que podem atrapalhar nesse processo. Na minha prática como musicoterapeuta, uma das atividades que eu tenho gostado muito de trabalhar são atividades que envolvem leitura musical. Não a leitura musical usando a partitura convencional, uma partitura adaptada, onde eu tenho cores, que cada cor representa uma nota. Eu preparo meus instrumentos para que cada nota também represente tenha uma representação daquela respectiva cor, e aí eu consigo trabalhar essas atividades. É uma atividade muito legal para poder desenvolver questões relacionadas à atenção, à memória de trabalho, à percepção visual, ao processamento visual, à coordenação olho-mão, entre outras atividades outras habilidades que a gente pode desenvolver. O problema é que nesse processo, inicialmente eu comecei trabalhando com essa partitura modificada, representando cores, mas ainda assim com várias linhas melódicas feitas por sequências de cores para poder trabalhar, imitando nesse caso um pouco a partitura convencional. Eu percebi ao longo do tempo que alguns pacientes tinham muita dificuldade de realizar essas atividades, e porque talvez dificuldades relacionadas à percepção visual, alguns com dificuldades relacionadas à memória operacional. Então o paciente ele via a imagem, tocava a tecla, quando ele voltava o olho para a imagem, onde tinha a sequência melódica, ele se perdia diante de tantos estímulos, era uma sobrecarga de estímulos muitas vezes. Então eu desenvolvi um material para poder reduzir essa quantidade de estímulos e ajudar esses pacientes com essas demandas a conseguirem se desenvolver mais rápido naquelas habilidades trabalhadas. Esse material aqui, nele eu tenho a música colocada em frases que são apresentadas uma por vez. Então o paciente toca, depois eu viro aqui, ele vai para outra folha. Então o foco, a atenção visual dele vai estar direcionada só para essa sequência de 4 notas, por exemplo, como no caso aqui. E é um recurso muito interessante porque eu consigo tirar esses estímulos concorrentes, eu deixo a atividade mais fácil para que o paciente comece a fazer isso, aumenta a motivação, aumenta a atenção. Eu consigo avaliar ao mesmo tempo que eu realizo a intervenção. Por quê? Se meu paciente ele não consegue chegar ao fim dessa sequência de 4 notas, eu percebo o tamanho da dificuldade que ele tem em algum aspecto específico. Quando ele começa a conseguir isso aqui, eu percebo o quanto ele avançou. Digamos que ele avance e consiga tocar muito bem essas sequências, aí eu mudo a apresentação. Eu coloco, em vez de uma linha só, eu coloco 2 linhas. Até que a gente vai chegando num processo onde a gente vai ter a partitura, entre aspas, Partitura, entre aspas, completa, e aí ele já vai ter avançado nas dificuldades que ele tinha antes, que podem ser dificuldades de percepção visual, dificuldades de coordenação olho-mão ou dificuldades de memória de trabalho. Esse é o pulo do gato do processo terapêutico, é ter esse raciocínio clínico e modificar o ambiente, os estímulos, com um foco muito bem ajustado naquela habilidade que você quer trabalhar.